Vamos à questão de número 9. Analise as seguintes afirmações relativas a componentes básicos de um computador. A memória RAM, esse é o item 1. A memória RAM pode ser lida ou gravada pelo computador e outros dispositivos. Item 2. A memória virtual é utilizada para armazenamento temporário visando a execução de programas que precisam de mais memória além da principal. Paginar significa mover as partes da memória ROM usadas com pouca frequência como memória de trabalho para outra mídia armazenável, geralmente o CD-ROM. Esse foi o item 3. Item 4. As memórias ROM e cache têm a mesma velocidade de acesso em computadores mais modernos, desde que o processador tenha sido configurado para utilizar a memória virtual como intermediária entre a memória RAM e o HD. Esta última questão também foi elaborada pela ESAF para técnico da Receita Federal de 2003. Uma dica: sempre que você tiver questões desse tipo, principalmente em provas da ESAF, vá marcando verdadeiro ou falso destes itens. Observe. Item 1. A memória RAM pode ser lida ou gravada pelo computador e outros dispositivos. Certo ou errado? Certo. Item 2. A memória virtual é utilizada para armazenamento temporário, visando a execução de programas que precisam de mais memória além da principal. Corretíssima. Por que isso? Porque o que é memória virtual? Quando não há memória RAM suficiente para rodar os programas, o processador utiliza uma área do HD, que a gente chama de memória virtual. Na verdade, ele cria um arquivo chamado swap file, arquivo de troca, e passa a jogar os programas, já que não há espaço suficiente na RAM, ele passa a jogar as partes do programa que ele necessita nessa memória virtual, ou seja, nesta parte do HD que foi selecionada. Na verdade, quando você inicializa a máquina, já é criado esse arquivo para uso futuro, caso necessário. 4. As memórias ROM e cache têm a mesma velocidade de acesso em computadores mais modernos, desde que o processador tenha sido configurado para utilizar a memória virtual como intermediária entre a memória RAM e o HD. Bom, se trocou tudo aqui, tá? Colocaram memória virtual, que não tem nada a ver aqui com a memória cache, e a inverdade já começa aqui, quando diz que as memórias ROM e cache têm a mesma velocidade de acesso. Claro que não. A memória cache ela é muito mais rápida, além de se tratar de uma SRAM e muito próxima do computador, ok? Em capacidade de armazenamento, a cache perde para a RAM, obviamente, mas ela ganha da RAM em velocidade. Em velocidade, a cache só perde para os registradores, ok? Muito obrigado, espero que tenham gostado e continuo recebendo muitos e-mails com críticas e elogios. Continue mandando. Um abraço.